todos que enviaram aqui. Fiquei muito feliz, muito honrado. E glória a Deus, né, por tudo. Nosso Deus é maravilhoso e Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E eles me pegaram ontem aqui, Paty. Eu achei que não ia ter movimentação nenhuma. Aí fiquei no meu quarto orando aqui ontem o dia inteiro e falei, não, hoje eu vou tirar o dia de reflexão, né? Mas quando foi à noite, eles tinham organizado aqui uma festa surpresa. Uma festa surpresa. Ai, que lindo! Nossa, foi muito top, viu? Então, todas as pessoas que recebem a Cristo, elas acessam o reino de Deus, elas têm promessas de Deus para a vida no aspecto pessoal, no aspecto familiar e no aspecto do corpo de Cristo. Então, você tem promessas para a sua vida, promessas para a sua família e promessas para o seu ministério. Então, essas promessas, Paulo explica isso, né? Quando ele escreve a carta aos Efésios, ele fala sobre a edificação do corpo de Cristo. Nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Efésios 2:20. Então, as promessas, elas são... Nosso Deus, ele é um Deus de promessas. Ele tem promessas para todas as pessoas que se submetem aos seus princípios. Então, a gente aprende que as promessas, elas são condicionais. Tem um texto, quer ver, aqui em Deuteronômio 28, é um texto muito forte, né? Quando o Senhor ele fala para Moisés das bênçãos decorrentes da obediência. Então, aqui no verso 1, ele diz assim, se, ele começa com uma condição, se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno. Aí começa as promessas. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, você vai observar em toda a Bíblia, Deus é um Deus que tem promessas para todos nós. Inclusive, a salvação é uma promessa. Se creres no Senhor Jesus, será salvo. Então, toda a promessa, ela é condicional, ela tem um se antes. Então, essas promessas que já foram liberadas em Cristo Jesus para nós, elas começam a se cumprir quando nós praticamos princípios. O que destrava a liberação das promessas? A prática dos princípios. Princípio de honra, princípio de aliança, princípio de autoridade, princípio de obediência, princípio da semeadura, princípio da unidade, princípio da lealdade. Então, os princípios do reino de Deus, os princípios do reino, eles precisam ser praticados para que as promessas sejam liberadas, e as promessas são liberadas de acordo com o propósito que Deus tem na vida,
na família ou no ministério de cada um. Então, você tem promessas, aquilo que Deus pode realizar, você tem os princípios que fazem parte das leis do reino, da forma de funcionamento do reino, e você tem os propósitos, que são os objetivos que Deus pretende alcançar através de nós. E você tem isso em toda a Bíblia. E eu expliquei isso, né, aqui no culto, foi muito tremendo. Promessas, princípios e propósitos. E aí eu utilizei a figura de Josué como um exemplo, porque Deus tinha dado a terra de Canaã como promessa para Abraão. Então, quando o Senhor ele prometeu a Abraão aquela terra, que está lá em Gênesis 15, ele chama Josué para que Josué fosse o agente pelo qual as promessas de Deus se cumpririam. Então, isso é extraordinário. A nossa obediência a Deus nesse tempo pode liberar promessas que vão se cumprir na nossa descendência. E isso é extraordinário, né? As promessas, elas são liberadas mediante a nossa obediência a Deus. Deuteronômio 28, 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, promessas virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí vem as bênçãos sendo derramadas. Verso 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Tanto as bênçãos quanto as maldições, elas são condicionais. Né? Deus ele deixou para o homem tomar a decisão de cumprir ou não a sua palavra. E aí eu falo um pouco lá em Josué, e Deus ele tinha promessas para o seu povo, e é interessante que do povo que saiu do Egito, somente 2, Josué e Caleb, entraram na terra da promessa. Nem Moisés entrou na promessa, porque as promessas são condicionais. Elas são condicionais. Uma movimentação errada, você pode ficar fora das promessas de Deus. Veja quantas coisas Moisés viveu, né? Ele viveu, ele viu, ele falava com Deus, ele ouviu a palavra, recebeu os mandamentos, recebeu o desenho do tabernáculo, construiu o tabernáculo, recebeu as leis, o maná, abriu o mar. Olha quantas experiências Moisés viveu com Deus. Mas por causa de uma movimentação errada, ele perdeu uma grande promessa. Então nós temos que ter cuidado com as nossas movimentações. Não é porque você ama Jesus que você pode movimentar-se de qualquer maneira. Nós temos que nos movimentar na relação com os princípios. Os princípios, né? A gente tem que andar de acordo com os princípios do reino de Deus. Amém? Só dá um tchauzinho para eu saber que vocês estão ouvindo. Amém. Glória a Deus. Então é isso. Eu queria, dando continuidade. Isso aí foi a pregação de domingo, viu, irmãos? Só estou dando uma palhinha. Você pode entrar lá no canal da Missão Despertar Oficial. Essa palavra está completa lá, você pode anotar. Foi muito tremendo, fluiu muito. O Espírito Santo derramou a sua bondade sobre nós aqui.
Mas hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre as vestimentas, continuar um pouco sobre vestes e falar um pouco sobre o papel da unção nas vestes. A unção, ela é muito importante na vestimenta do espírito. Na realidade, nós vamos observar que o tipo de unção que você carrega está relacionado ao tipo de vestes que você está revestido. Então, essa palavra sobre unção, ela é muito, muito importante para todos nós. Deixa eu abrir aqui meu tablet. Glória a Deus. Estou com 2% só. Só um minutinho, pessoal. Vou ter que ligar aqui, senão vai acabar aqui essa bateria. Não, vamos fazer o seguinte. Eu vou aqui e pego a Bíblia de papel, que é melhor. Então, a primeira coisa é entender o que é a unção. A unção. Por que é tão importante a unção na sua vida? Por que você e eu temos que buscar a unção do Espírito Santo? A unção, ela é o maior fator de diferenciação na sua vida espiritual. Anote isso. A unção é o elemento que todos nós temos que buscar na nossa caminhada no reino de Deus. Você precisa da unção do Espírito Santo. A unção é uma capacitação espiritual. É algo dado pelo Espírito Santo ao homem, que capacita o homem a realizar as obras de Deus, capacita o homem a compreender os mistérios do reino dos céus, que capacita o homem a ter acesso aos ambientes espirituais, que capacita o homem a destruir as obras do diabo. A unção é o elemento principal na guerra espiritual, nas nações, na sua caminhada com Cristo. Um homem e uma mulher de Deus precisa ser ungido pelo Espírito Santo para tudo que ele for realizar no reino. O resultado de tudo que você fizer no reino vai depender muito da unção que você carrega. Então, o primeiro ponto é isso, é entender o que é a unção. É uma capacitação dada pelo Espírito Santo. Sem essa capacitação, nós não podemos realizar a obra do Senhor. Nós precisamos da unção do Espírito que vai desatar a nossa vida, que vai fazer você fluir. Então, esse primeiro ponto tem que ficar claro, porque as suas vestes espirituais estão relacionadas com a unção do Espírito. Uma pessoa, quando ela é ungida pelo Espírito Santo, ela é ungida pelo Espírito, as vestes espirituais dela liberam o poder que esta unção carrega. Então, anote um segundo ponto. Toda unção, ela tem o poder de Deus. Não há poder sem unção. O poder
de Deus. E isso é extraordinário, porque se a unção é uma capacitação para realizar a obra de Deus, o poder intrínseco na unção vai determinar o que eu posso e o que eu não posso fazer. Então, se uma pessoa determinado tipo de unção espiritual define o que eu posso realizar na obra de Deus, o que eu posso manifestar na minha vida natural aqui, tudo isso depende da unção que você tem no seu espírito. Eu vou passar aqui alguns homens de Deus na Bíblia para você compreender isso. Da mesma maneira como Deus ele ungiu homens na terra, ele continua ungindo pessoas hoje. Não é porque você quer. Ele vai te ungir se houver um propósito. E você vai se mover dentro da unção do Espírito. Quer ver? Vamos lá em Atos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Qual que foi o homem mais ungido na terra? Quem sabe? O homem mais ungido que já pisou aqui nessa terra. Fala aí, Paty. João Batista, depois de Jesus? Não sei. Moisés? Jesus. É Jesus, né? Jesus. Ah, mas tirando Jesus, qual que é? É você, Patrícia, é claro. Ô, glória, eu recebo, gente! Depois de Jesus é a Paty, irmãos. Aí depois vem nós aqui, entendeu? É tipo assim, né, Os mortais aqui. Nascido de mulher não tem maior do que a Patrícia. Não, tem não. Ali. Gente, em posição de mão, ora, eu recebo. Olha aí, Paty, já que você é ungidona do grupo, então leia aí o verso 38 para nós. Atos 10, 38. Você está sem Bíblia? A minha está em espanhol. Pode ser em espanhol. Aqui é um grupo das nações, não tem problema não. Atos o quê? Pode ler em espanhol. Atos 10, 38. 10, 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder de Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos... É só até aí, só o 38. Então, veja que palavra forte. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Com o Espírito Santo, que fala da natureza do próprio Deus, e com poder. Veja que são dois aspectos da unção. A unção com o Espírito Santo. Por que é diferente? Porque o Espírito Santo nos dá a natureza divina. Agora, o poder que é derramado sobre cada um de nós está relacionado ao propósito que Deus tem na vida de cada pessoa. Então, ele unge a todos nós com o Espírito Santo, aqueles que nasceram de novo pela fé em Cristo, aqueles que receberam a Jesus, aqueles que se rendem ao senhorio de Cristo, aqueles que reconhecem a sua condição de pecador, dependente de Deus, e confia na obra redentora de Cristo. Então, nós, mediante a fé no que Cristo fez na cruz, nós nascemos de novo.
aí somos ungidos pelo Espírito Santo, batizados no Espírito Santo, mergulhados no Espírito Santo. Então, isso fala de uma vestimenta. Agora, o tipo de vestimenta que você vai ter depende do propósito que Deus tem na sua vida. Então, tem pessoas que são revestidas com uma unção profética. Então, as vestimentas delas estão relacionadas ao trabalho profético. Outras pessoas com a vestimenta evangelística, têm dons de cura, de libertação, opera assim, muito em sinais. Então, Deus derrama sobre ele uma unção de acordo com o propósito evangelístico que Deus tem na vida da pessoa. Por isso que essa vestimenta, você não pode querer que a veste que você carrega, o outro também tenha. A gente observa muito isso nas igrejas. Eu já peguei muitos pastores aqui para cuidar, que sem entender esses princípios, começava a criticar a igreja do outro. E eu falo, não, pastor, nós somos um corpo. E o corpo, nem todos os membros são iguais. Eles têm uma operação, às vezes a unção que eles têm ali na área da adoração é diferente da unção que você tem na área de libertação. Eu tenho uma unção mais na área de ensino, o outro tem uma unção mais na área de cura, e assim sucessivamente. Ele distribui como lhe apraz, é o Espírito Santo que faz isso, ele é o Senhor da igreja. Então, não é porque a igreja ela tem uma característica de adoração, ela é melhor do que a outra, que é mais evangelística, ou melhor do que a outra, ou pior do que a outra, que é mais na área do ensino da palavra. Então, nós temos que aprender a respeitar a unção do outro e não querer que as minhas vestes, como Saul fez, pegou a armadura dele e quis colocar em Davi. Querer que as minhas vestes esteja no outro. Se o propósito que Deus tem na vida do outro é diferente, eu tenho que respeitar isso. Então, nós temos que ter essa maturidade. Aqui no Brasil, lamentavelmente, isso acontece. As pessoas ficam comparando igrejas que têm dons ou uma unção diferente para operar. Então, se você tem um chamado profético muito forte, você vai numa igreja mais na área de ensino, ou uma igreja mais na área de intercessão, você pode sentir uma diferença, mas não quer dizer que não seja o corpo de Cristo. Então, nós temos a necessidade de ter essa maturidade, de respeitar a unção que o outro carrega. Então, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, ou seja, com a natureza de Deus, e com o poder do Messias, o poder do Salvador. O poder de Jesus é acima de tudo aquilo que qualquer homem na terra já experimentou. Então, o qual andou por toda parte fazendo bem. Então, a unção também ela é dada para fazermos o bem. A unção, anote isso, a unção é colocada em nós para servir as pessoas. Anotaram isso? Deus ele vai te ungir para você servir as pessoas, para ajudar as pessoas. Jesus nunca fez um milagre para ele mesmo. Todos os milagres, curas, sempre no próximo. Então, quando é que Deus ele derrama uma unção sobre alguém? É quando o seu coração está disposto a servir as pessoas. Uma pessoa que ela quer fazer mau uso da unção, o Espírito Santo não sela essa pessoa, porque ela sabe que ela vai usar a unção para propósitos pessoais. E isso é muito triste. A unção é dada por Deus para nos revestir, para que possamos servir as pessoas, abençoar as pessoas, curar, libertar, trazer entendimento, dar direções. Então, o Espírito de Deus vai vir sobre você com
uma unção que tem o propósito de servir alguém. Glória a Deus. Ficou claro isso? Isso é importante. Por que é importante? Porque o seu coração, quando você buscar a unção, você tem que ter esse entendimento. O Espírito Santo vai ungir você para que você sirva as pessoas, não para que você se beneficie, para você se beneficiar de algo. Não. A unção, ela vai te capacitar, ela vai te revestir, ela vai te potencializar espiritualmente para você poder manifestar o amor de Deus para as pessoas, o amor de Deus. Quando alguém é curado, é uma manifestação do amor de Deus. Quando alguém é liberto, é uma manifestação do amor de Deus. Quando uma maldição é quebrada, uma pessoa ela é liberta da maldição da miséria, por exemplo, é uma manifestação do amor de Deus, porque a unção ela nos unge para libertar os cativos, para curar os oprimidos, né? A Flavinha falou aí sobre Isaías 61 e é isso mesmo. Então você tem unção para servir as pessoas no amor de Deus. É interessante o texto de Atos 10:38, fala que Jesus ele andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Então, a unção te dá autoridade sobre demônios. É maravilhoso você ser liberto, né, de alguma área da sua vida, que é uma fraqueza, algum pecado, alguma situação. Né? Eu me lembro, assim, quando eu converti, eu era muito crítico, eu criticava tudo, era muito crítico. Eu lembro, em um culto, eu fui muito cheio do Espírito nesse culto, e o Espírito Santo veio sobre a minha vida de uma forma assim, muito sobrenatural. Ele começou a ministrar coisas assim no meu coração, que parecia que só eu estava escutando, e que ele estava removendo aquele espírito crítico, que era para que eu pudesse falar bem das pessoas, não mal das pessoas, que eu tinha sido chamado para abençoar pessoas. E aquilo foi uma libertação na minha vida, né? Porque quando a unção de Deus vem, ela quebra o jugo, ela quebra a prisão que a pessoa se encontra. E às vezes nem a pessoa sabe que ela está presa, mas quando a unção vem, ela vem o entendimento de uma libertação de alguma área, de alguma fraqueza, de algum comportamento que não está de acordo com a vontade de Deus. E isso aconteceu na minha vida. Então, a minha maneira de olhar para as pessoas mudou por causa da unção de Deus. Sempre, ao invés de observar os pontos fracos, eu procuro ver os pontos fortes, as virtudes, as qualidades que a pessoa tem. E isso não veio por mim mesmo, foi o amor de Deus que me libertou, o amor de Deus que mudou a minha maneira de pensar, o amor de Deus que mudou a minha forma de enxergar as coisas. Então, nós precisamos da unção do Espírito, até mesmo para nos relacionar com as pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Ele tem tudo debaixo do controle dele, do governo dele. Ele nos ama com amor eterno. Eu te amei. Com benignidade te atraí. Né? Então, eu queria falar de um personagem aqui que me inspira muito na Bíblia. É um dos personagens que eu mais amo estudar, ler sobre. A história dele me ministra muito no coração, que é a história de Davi. É um dos homens mais extraordinários, assim, a relação dele com Deus, o amor que ele tinha por Deus, a forma dele
lidar com as coisas espirituais, é uma inspiração, né? Então, vamos lá em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, vamos ver aqui como que a unção operou na vida de Davi. 1 Samuel, capítulo 16. Verso de número 13. Aqui você sabe o contexto, quando Samuel chegou na casa de Jessé, pai de Davi, para ungir Davi, né? Vamos ver aqui. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Irmãos, imagine você ficar possesso do Espírito Santo. Ele ficou possesso, irmãos. Ele já não era mais ele, era o Espírito Santo nele. Nossa, demais isso. Quando eu leio esse texto, queima algo, eu falo, eu também quero Espírito Santo, eu quero. Por que Davi? Eu quero também, eu quero que o Senhor tome todas as áreas da minha vida, minha mente, meu coração, eu quero que o Senhor, que não, como Paulo orou dizendo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Ele estava tão cheio do Espírito Santo. Então, a unção, quando ela vem sobre nós, ela faz com que nós tenhamos uma maneira de pensar. Anote isso, por favor. A nossa maneira de pensar muda, a nossa maneira de ver as coisas, as pessoas, as circunstâncias mudam. Quando nós somos ungidos, essa veste, essa unção que é colocada sobre nós, muda tudo. Às vezes você está enxergando um problema, o problema é um gatinho, mas sem a unção você vê um leão. A sua maneira. Aí, com a unção, o problema é um leão, mas por causa da unção você vê um gatinho. O exército todo estava com medo de Golias, mas por causa da unção, Davi olhou para Golias, ele não viu um gigante. Você não vai achar em nenhum momento Davi chamando Golias de gigante. Davi sempre chamou Golias de incircunciso, um homem sem aliança. Era a maneira que ele via. Ele olhou e falou assim, esse cara não tem aliança com Deus, como ele se atreve a ofender o exército do Deus vivo. Agora, o que fez Davi olhar para Golias, está aí no capítulo 17, de maneira diferente? Isso aconteceu por causa da unção. Irmãos, nós precisamos da unção do Espírito mais do que tudo na nossa vida. Mais do que tudo nessa vida. A unção, ela vai mudar a nossa visão, ela vai mudar a nossa maneira de ver as coisas, de pensar a vida, de falar, de agir. A unção, ela nos transforma. É algo tão sobrenatural, irmãos, porque às vezes a gente você quer transformar seu marido, por exemplo, ou a sua esposa. O Alan quer transformar a Ana Maria, ele não vai conseguir. Mas se o Alan começar a orar e buscar a Deus, levar a Ana Maria a ser cheia do Espírito, a unção de Deus na vida da Ana Maria vai transformar ela. Aí, ó.
e vice-versa. Então, ao invés de você tentar transformar alguém, leve essa pessoa a ser cheia do Espírito, porque a única pessoa capaz de transformar alguém é o Espírito Santo. Então, olha que o texto ele fala algo, se você observar, tomou Samuel o chifre do azeite. Chifre na Bíblia fala de autoridade. Toda vez que você vê chifre na Bíblia, fala de autoridade. E o ungiu no meio de seus irmãos. Davi estava sendo ungido rei, autoridade, por isso do chifre. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Veja como que um ato profético de unção pode mudar a vida de uma pessoa. Daquele dia em diante. Daquele dia em diante. Por que que o Espírito Santo não ungiu Davi sem a necessidade de Samuel ir na casa de Jessé? Porque a unção ela tem um elemento importante. Você sempre vai precisar de alguém para ungir você. Esse é um princípio da palavra, por causa dos princípios. Imagine, Jesus estava lá como carpinteiro, de repente ele vê João Batista pregando no Jordão. O Espírito Santo não poderia vir sobre Jesus diretamente? Não. Porque Deus estabeleceu um princípio. Tudo aquilo que você vai receber dentro do reino virá através de alguém. Era hora de você falar uau. Dá um glória a Deus. Glória a Deus, uau! Porque esse princípio faz com que nós tenhamos uma interdependência. Ninguém vive sozinho no reino de Deus. Ninguém recebe unção por si mesmo. Você vai precisar de alguém na sua vida, pôr a mãozinha na sua cabeça. Vai precisar de alguém para abençoar você. Esse é um princípio que Deus estabeleceu. A unção ela é transferida. Eliseu ele recebeu a unção de Elias. Elias ele recebeu a unção. Irmãos, havia uma escola profética nos tempos de Elias. E assim sucessivamente. Até aí está tudo bem? Está dando para entender? Então, a unção ela é transferida. A unção ela é ministrada. Você recebe unção através de uma palavra igual a de hoje. Vocês estão sendo ungidos aí no Espírito. Uma ministração é uma transferência de unção. Você recebe através de uma palavra que você ouve, através da oração de alguém, através da imposição de mãos, através de uma revelação espiritual. A unção ela é transferida para o espírito da pessoa. Por isso que é muito sério você caminhar com pessoas que carregam uma unção do Espírito, porque é a unção do Espírito que está nessa pessoa que vai ser transferida sobre a sua vida. Se você caminha com alguém que não serve a Cristo genuinamente, aquilo vai contaminar você também no Espírito. Muito importante essa questão espiritual, porque às vezes nós temos a ingenuidade de pensar assim: ah, não, todo mundo fala de Cristo é gente boa. Cuidado, nem todo mundo que fala de Cristo, o próprio Jesus falou isso em Mateus 7, tem o coração, tem o espírito correto, tem a motivação correta.
Às vezes a motivação da pessoa não é o reino de Deus, é o seu próprio reino. Às vezes não é servir as pessoas, é servir a si mesmo através das pessoas. Infelizmente, isso existe. Isso existe. Nós precisamos tomar cuidado, porque aquilo que a pessoa tem no espírito vai sendo transferido para o nosso espírito. Então, é muito importante você conhecer a árvore pelos frutos, como Jesus disse. Outro dia eu estava vendo um pastor que eu conheço ele tem sérios problemas financeiros e ele estava dando um curso de educação financeira. Eu falei, meu Deus, não está certo isso. Agora, muita gente não conhece, a internet faz isso, né? A internet deu voz para muita gente e isso é muito perigoso hoje. Então, é importante você entender essas coisas espirituais, a transferência espiritual. Muito cuidado com quem põe as mãos sobre você. Procure conhecer a pessoa, saber da história, da família. Não é pessoa perfeita. Ninguém é perfeito, irmãos. Eu não sou perfeito, tenho muitas falhas. Mas não é uma questão de perfeição, é uma questão de coração. Porque a unção ela opera no coração do homem. Então, isso, se o coração da pessoa não for puro, não entra nesse rio, não, porque isso pode contaminar o seu coração. O que Deus pesa é o coração do homem. Nosso coração tem que ser santificado, purificado, nossas motivações, o que está dentro de nós tem que ser santificado pela palavra, pelo sangue de Jesus, pela unção do Espírito. Pois não, Ana Maria? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você falou em relação aos relacionamentos, né? Você falou em relação aos relacionamentos, as pessoas que a gente relaciona. E eu tenho poucos amigos cristãos de verdade. Assim, né? Na igreja eu encontro pessoas e tudo. Mas eu conheci pessoas durante a minha estadia aqui na França que eles não são cristãos, mas assim, eles são pessoas que eu considero pessoas do bem, assim, porque eles não fazem mal para ninguém, mas eles não são cristãos. E eu não gostaria de eliminar essas pessoas da minha vida, porque eles foram pessoas que me abençoaram, que foram bons para mim, foram pessoas legais. Qual a estratégia disso? Porque, tipo assim, como é que é isso? Tipo assim, porque eu não posso... eu tenho que ter um discernimento de não me contaminar, mas também eu também não posso eliminar a pessoa ao mesmo tempo, porque quando acontece um problema, igual o Alan estava falando comigo outro dia, eu sempre recebo o telefone de uma jovem, e ela é até do Brasil, e ela fala para ela não tem uma vida com Deus, assim, eu enviei até ela uma vez lá na igreja do João Yuri, que vai ser a menina vai liberar os demônios dela todos. Aí ela foi, aí ela tá assim, eu sou amiga da Ana Maria, lá da França, ele orou para ela e tal, eu mando o povo nas igrejas. Aí ela foi e tal, só que ela não toma uma posição. Mas quando ela tem um problema, ela me liga. O Alan tá assim, não, você já falou para ela 10 vezes já e tal. Eu falei assim, poxa, mas eu sei, eu não escuto as coisas erradas, nada que ela faz. Mas eu não quero também não conversar com a moça. É complexo isso é muito importante você falar. Porque às vezes eu não... Como que a gente lida com isso? Tipo assim, eu quero uma estratégia, gente. Não, Porque eu não tá estou Europa, dizendo para não sozinho. relacionar. Eu também tenho amigos, assim, né? Pessoas de relacionamento, não considero amigos, mas que não são cristãos, né? Até parentes também. Não é você. Eu não estou falando para você não ter relacionamento com pessoas assim. Eu estou dizendo não deixar essas pessoas ministrar a sua vida. São coisas diferentes. Você acreditar naquilo que ela está falando, ela vai questionar sobre o reino de Deus. Se você ficar aceitando isso, isso vai contaminar você.
Você não precisa ir à igreja para servir a Deus. Hoje, na internet, existe essa conversa. Isso é demoníaco. Quem estabeleceu a igreja foi Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A questão da comunidade de fé está em todo o Novo Testamento, desde o livro de Atos, a igreja que se reúne em Colossos, Tessalônica, Éfeso, as cidades ali eram reuniões comunitárias. Então, se você não tomar cuidado, as pessoas vão ministrar a sua vida com mentiras. Sim, mas uma conversa, apóstolo, uma coisa, quando você está tendo um diálogo com uma pessoa, ali naquela conversa, naquele diálogo, já não existe uma ministração, no senso que, tipo assim, por exemplo, você vai almoçar com uma pessoa, naquilo ali já a tem... palavra, não. Como? Se você pode ter um diálogo com um ímpio, mas não quer dizer que ele vai te influenciar. Você Entendi. tem que ter um filtro. Não tem problema você ter uma conversa com uma pessoa que é idólatra. Aí ela fala da idolatria dela, você se posiciona. Não, eu não acredito dessa maneira. Eu te respeito, mas a minha fé, eu acredito em um único Deus que enviou o seu Filho e através da obra dele na cruz, eu fui remido, redimido. É assim que eu creio, mas eu respeito. Se você não quer acreditar da maneira que eu creio, é um direito seu. Entendi. Mas você não acreditar naquilo que as pessoas falam, porque você é ministrado. É igual a imprensa hoje. Você acredita tudo que a imprensa fala? Obviamente que não. Aparece. A gente tem que ter um posicionamento. Isso aqui é mentira. Quantas vezes a gente vê na imprensa de hoje eles manipulando as informações, fazendo cortes assim para manipular as pessoas, é muito triste. Então, da mesma forma, não quer dizer que você, tendo uma amizade que não seja cristã, eu não estou dizendo para você não ter, pelo contrário, Jesus nos mandou como ovelhas no meio de lobos, a gente tem que estar no meio dessas pessoas para dar um testemunho. Como é que elas vão conhecer a Cristo? Entende? Aqui no Novo Pampulha, onde você morou, tem um grupo aqui da comunidade. Aí eu estou lá no grupo, aí eu posto mensagens, eu coloco um versículo bíblico, eu envio para eles. Aí algumas pessoas já me chamaram no privado para pedir oração, outras já vieram na igreja. Agora, como que elas teriam acesso se eu não estivesse lá? Agora, lá no meio lá desse grupo, tem bobagens, tem idolatria, tem coisas que não edificam, mas eu não me atenho a isso. Eu não deixo isso entrar no meu coração. Eu estou ali exatamente. Hoje, o grupo, ele já é um grupo muito mais respeitador, exatamente porque nós nos posicionamos ali. Então, nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Jesus nos deu essa incumbência. Não estou dizendo para você não se relacionar com pessoas que não são cristãs. Estou dizendo para as ideias dessas pessoas não podem entrar dentro de você. Aí é a sua maturidade em você proteger o seu coração. Tem um texto, Provérbios 4, verso 23. Anota aí para você ver depois, Provérbios 4, 23, há uma instrução ali sobre isso. Sobretudo que se deve guardar, guarda, essa palavra guardar aí é proteger. Proteger. Protege o seu coração. Proteja aquilo que você está recebendo. Ficou claro, Aninha? Ajudou? Então, nós precisamos
ter um posicionamento em Cristo da nossa fé, para que nós possamos ministrar as pessoas. Ministrar. A época que eu dava aula na faculdade, você imagina como que é ambiente acadêmico, como que eles ridicularizam os cristãos, quem crê em Deus, no meio dos professores, no meio dos alunos. E eu procurava manter a minha postura em relação... O professor já me chamou para um debate, eu falei, claro que vamos debater ideias. E eu comecei o debate falando, olha, tudo que eu disser aqui não é nada pessoal, você é uma pessoa importante para mim. Eu já fui desarmando ele. Nós vamos conversar aqui no campo das ideias, mas eu não quero julgar você porque você pensa diferente. Eu acho que nós... Aí estava cheio lá o auditório. Eu acho que aqui é uma grande oportunidade para nós expormos a nossa visão, a sua visão e a minha visão, e deixar as pessoas decidirem por si. Nossa, aí o pau quebrou, foi top das galáxias. Agora, se nós não entrarmos nesses ambientes, como que as pessoas terão oportunidade de tomar uma decisão por Cristo? Nós não podemos deixar essas coisas entrarem em nós, né? Então, isso é muito importante. Davi, ele foi ungido por Samuel, a unção que Deus colocou sobre a vida de Samuel, que capacitou Samuel. Samuel, ele se moveu como João Batista, ela era nazireu. Então, os nazireus, eles carregavam uma unção profética, unção sacerdotal e uma unção de rei. Eram as 3 unções do Antigo Testamento. Então, ser ungido por um nazireu era algo que ativava essas 3 unções. O outro nazireu que nós temos era Sansão, que se perdeu, e ele veio para estabelecer um fundamento em Israel, mas ele se perdeu a própria vida e tudo mais. Mas o que eu quero falar aqui é sobre Samuel. Olha só, Samuel foi o agente da unção. O agente da unção, o meio pelo qual você vai ser ungido pelo Espírito Santo. Então, cola em pessoas ungidas. Por isso que eu colei em vocês aqui, eu não sou bobo. Então, você tem que andar com pessoas que andam com Deus. Você tem que andar com pessoas que têm a unção do Espírito de Deus. Você tem que ouvir pessoas que estão caminhando com Deus, porque a unção ela é transferida. O que aconteceu com Eliseu e Elias, por exemplo? A percepção de Eliseu é que Elias era um tremendo homem de Deus, e ele começou a andar com Elias. E, em determinado momento, Elias falou assim com ele, o que você quer que eu faça com você? Ele falou, olha, eu quero uma porção dobrada do Espírito que está em você. Ele está falando de uma unção. Elias realizou 7 milagres. Eliseu realizou 14 milagres. Então, nós precisamos perceber quando Deus libera uma unção, essa unção ela está relacionada a um propósito, a uma vestimenta. Esta unção ela tem que ser buscada por todos nós em oração, na palavra, na comunhão com o Espírito Santo, com o relacionamento com pessoas que se relacionam com Deus. Mas você tem que procurar. Tem um texto também que é Provérbios 13, 20. Anota aí para você ler depois. Provérbios 13, 20. Ande com sábios e se tornará sábio,
mas o companheiro dos insensatos terminará mal. Ele está falando ali para você caminhar com pessoas que têm a sabedoria do Espírito. Isso é muito importante, irmãos. A unção, você vai precisar da unção na guerra espiritual, você vai precisar da unção no entendimento das Escrituras, você vai precisar da unção para cumprir o seu propósito, para quando você falar para o ímpio a palavra de Deus, a unção que você está transmitindo vai transformar a vida daquela pessoa. Amém? Amém. Então, essa unção, ela destrava pessoas travadas no mundo espiritual. Quando vem a unção, meu irmão, a unção, ela destrava em áreas específicas, no casamento, nas finanças, na saúde, no ministério. Pessoas travadas espiritualmente, com muitas dificuldades de exercer autoridade. Quando vem a unção do Espírito, olha só esse texto aqui de 1 Samuel 16, 13, o que me chama a atenção, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Daquele dia em diante, eu profetizo que deste dia em diante, você será cheio do Espírito Santo, que essa palavra ela vai tocar o seu espírito, vai destravar você nas regiões celestiais, que o poder do Espírito virá sobre sua vida, para você cumprir o desígnio de Deus, que umas vestes do Senhor venha sobre a sua vida para ministrar sobre você uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo, para você operar através da intercessão, da adoração, da pregação da palavra, debaixo de um manto, de uma unção poderosa do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Que esta unção repouse sobre a sua vida, repouse sobre o seu coração, você seja ativado a viver no sobrenatural. Esse é um ponto também que você pode anotar. A unção me conduz ao sobrenatural. Quando você recebe a unção do Espírito, você vai sair de uma mente natural para o sobrenatural. Prepare-se para milagres. Prepare-se para coisas extraordinárias, fora da razão humana. Isso somente a unção pode fazer. Prepare-se para viver aquilo que você nunca viveu, somente debaixo da unção do Espírito Santo. Por que Jesus curava, realizava milagres? Por que ele multiplicava pães? Por que ele curava enfermos? Por causa da unção que estava sobre ele. Quando a unção ela repousa sobre nós, o sobrenatural vai ser desatado na nossa vida. Amém? Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Você vai viver no sobrenatural de Deus, não na razão humana, mas no sobrenatural. Deus vai mover os céus e a terra a seu favor. Deus ele vai abrir os céus para a manifestação da glória dele na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Recebo. E eu queria, assim, por último, nesse aspecto da unção, hoje foi só um começo, eu nem falei assim sobre essa questão, porque tem tanta coisa extraordinária que acontece com a unção, que um dos propósitos da unção é matar você. Todo ungido, ele está caminhando para a morte. Olha que coisa linda. Você não vai fazer mais o que você quer, mas a vontade de Deus. Amém. É uma pessoa ungida pelo Espírito, ela começa a ficar muito sensível ao Espírito Santo. Ela começa a ter a mente do Espírito Santo. Ela começa, a sua vida vai diminuindo e ele vai crescendo em você. Glória a Deus. Você começa a ficar parecido com Jesus. Olha que coisa linda. Uma pessoa muito cheia do Espírito, as pessoas olham para ela e
e começa a ver outra pessoa nela. Nossa, você está diferente. Você... o seu semblante está diferente. Já ouviram isso ou não? Gente, eu tenho que contar uma coisa para vocês aqui que é muito engraçado. Eu levei um amigo meu na igreja e ele não era crente. Eu tenho que contar isso porque isso é assim inédito, isso que está falando. Aí que chegou na igreja, ele tá assim: nossa, na hora que saiu, Ana Maria nunca viu uma coisa dessa. Só tem mulher bonita, estava aqui na França com um homem feio aqui nessa igreja. Eu não entendo isso, não consigo entender. Aí eu virei para ele e falei assim: olha, vou te explicar um negócio. Aí ele falou assim: o quê? Que é o seguinte: o homem não interessa. Quando ele tá cheio de Espírito Santo, a gente fica ele fica lindo. Ele, então vou pegar. Então, ele começou, ele converteu, foi tocando louvor, Ian. Você acredita? E ainda tem um testemunho de um outro que falou assim: antes dele ser Cristo, ele postou foto. Ele, ex-feio. Antes de Cristo, depois. Gente, isso não acredito. Isso aconteceu com um amigo nosso. Ele ficou até aqui em casa e tal. Eu falei assim: não acredito, eu também vou, porque. E ele começou a tocar, ele era músico, artista, ele começou a tocar no louvor, ele está no Brasil, não sei como é que tá a vida dele agora. Mas quando chegou aqui, ele ficou irritado. Ele falou assim: eu tô solteira aqui, e os homens tá tudo com as mulheres bonitas, com as loucas bonitas e tal, e eu, não, eu quero resolver minha vida. Eu falei assim: meu filho, então, o que eu posso fazer? Todo mundo tem unção, você tá sem unção, então. É verdade. Não é isso aí, eu te contar, não tinha jeito, gente, eu tinha que contar para vocês. O Alan é de prova, o Alan conheceu ele. Até o Joselito casou, gente. Olha aí, que milagre. ¡Eh, Glória! Ai, Aninha, é verdade. Pois é. Estou falando aqui que às vezes eu vou em lugares, até que não é igreja, que conhece o Senhor, né? Aí eu estou falando algo, aí tá, o apóstolo está aí, olha. Digo, não está, não. Diga, só está você? Não, se eu ouvi você falando, é mesmo que viu o apóstolo? Amém. É a unção, Zé. Unção, né? É por isso que eu estou aí. A presença de Deus, ela transforma a nossa vida. E quanto mais unção, mais parecido com Cristo nós vamos nos tornando. Por isso que nós devemos buscar sermos cheios do Espírito Santo, sermos cheios da vida de Cristo, cheios da unção do Espírito, porque o Espírito sempre vai nos conduzir para Jesus, sempre, sempre. O Espírito Santo, ele sempre as vidas de forma que Jesus ele se manifeste em nossas vidas. Então, eu queria deixar esse aspecto da unção também. Quanto mais unção você vai recebendo, mais de você mesmo você vai perdendo, você vai ganhando mais de Deus. É interessante aqui o texto que nós lemos, é o texto áureo aqui de hoje, 1 Samuel 16, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de quem? De Rogério. De Flávia. De mim. Que do dia de hoje em diante, o Espírito Santo se aposse de nós, irmãos. Que ele possa tomar nossas vidas, nossos corações, nossa mente, que a gente possa ser mais parecido com Cristo. Esse é o propósito de Deus que está ali em Romanos 8, 29, para nos fazer conforme a imagem de seu Filho. Nós devemos nos buscar isso, sermos como Jesus, nos enchermos. Essas são as vestes que a unção ela traz sobre nós, nos transforma, nos capacita, muda nosso coração, nossas motivações, as nossas prioridades passam a ser as coisas eternas. A gente começa a enxergar a vida e as pessoas com um olhar diferente. Antes de Cristo, nosso olhar era o prazer, era o poder, era coisas,
em Cristo, nós começamos a enxergar o propósito de Deus, a vontade de Deus, o amor, a misericórdia, a vida eterna, a salvação. Então, por quê? Por causa que a unção ela vai crescendo dentro do nosso espírito e vai mudando a nossa maneira de pensar, transformando as nossas prioridades, mudando o nosso coração. E isso tudo é um processo que somente o Espírito Santo pode fazer, somente ele. E não há unção sem o Espírito Santo. São elementos intrínsecos. Você sendo cheio do Espírito, mais unção de Deus e capacitação de Deus, você terá para se mover. E eu queria concluir que uma das formas de nos enchermos do Espírito é através da oração em línguas. A oração em línguas, como o apóstolo Paulo fala, quem ora em outras línguas, a si mesmo se edifica. Então, a oração no Espírito vai edificando o nosso espírito, para que sejamos transformados por dentro, não por fora. A unção vai transformando a nossa vida por dentro, vai mudando a nossa natureza, vai mudando a nossa mentalidade. A unção de Deus, ela vem de uma maneira que a nossa própria identidade vai sendo transicionada. Se você for se enchendo do Espírito Santo, daqui a um ano ou menos, você não será mais a mesma pessoa de hoje. Você vai se enchendo da presença de Deus, e a presença de Deus ela vai transformando as suas prioridades, vai transformando você, vai te enchendo de uma maneira extraordinária. Amém? E a minha oração é para que todos nós aqui sejamos cada vez mais cheios do Espírito Santo. Nós vamos ter a festa de Pentecostes agora em junho, que vai ser a festa do Espírito Santo. Meu Deus, eu já pedi, inclusive, o Ministério de Louvor, nós vamos ter um dia aqui só de corim de fogo, irmãos. Oh, Só glória! de corim de fogo. Assim, vai ser um dia aqui onde nós vamos celebrar o Espírito Santo assim, com força. Nós vamos dançar na presença de Deus, adorar o Senhor. Vai ser muito gostoso aqui. O pessoal já está preparando aqueles corinhos antigos, né? Bem assembleianos, assim, bem gostoso. Aqueles corinhos de vigília, sabe? Eu amo isso, vai ser muito bom. Então, nós queremos assim que o Espírito Santo assuma o controle da nossa vida, o controle de tudo, que ele seja honrado, para sempre honrado na nossa vida. E a festa de Pentecostes é uma festa de honra ao Espírito Santo. Amém? Eu não vou poder prolongar muito, eu estou com uma visita a um casal que a gente está ganhando para Jesus agora, e o rapaz só podia agora, nesse horário, a gente está... É um trabalho de libertação lá, envolvido com feitiçaria e tudo mais, e nós vamos lá agora orar, fazer uma limpa lá na casa dele e pregar a palavra de Deus para ele, para a família dele. Ele está muito sedento,